Ao estudar a figura de Salomão, sempre me intrigou a descrição de suas 700 esposas e 300 concubinas mencionadas na Bíblia. A riqueza desse relato não está apenas na numerologia expressiva, mas também nas implicações teológicas, culturais e literárias que cercam a vida deste rei de Israel. Meu objetivo ao abordar esse tema é lançar luz sobre a questão: será que Salomão realmente teve essas 1000 mulheres, ou estamos diante de uma construção literária com intenções simbólicas e moralizantes? Quando leio passagens como Reis 11:03, sou levado a ponderar sobre o contexto em que essas escrituras foram compiladas. O relato bíblico, apesar de profundamente religioso, não é imune a questionamentos, inclusive aqueles levantados por pensadores ateus. Friedrich Nietzsche, em sua obra Assim Falou Zaratustra, provoca: é necessário carregar a verdade em um corpo firme, pois é o que resiste que valida. Essa reflexão nos desafia a observar o texto bíblico não apenas com os olhos da fé, mas com uma mente investigativa, pronta para decifrar camadas de significado. Além disso, Richard Dawkins, conhecido por seu ceticismo, afirma em Deus um delírio. A religião é uma construção cultural que, muitas vezes, exagera e distorce os fatos. Essa citação, embora provocativa, me faz considerar que os relatos bíblicos, em sua busca por exaltar personagens e transmitir ensinamentos morais, podem ter inserido elementos que fogem da pura literalidade. Neste artigo, busco ir além da superfície e mergulhar em uma análise hermenêutica do texto bíblico, investigando as possibilidades de que as 700 mulheres e 300 concubinas de Salomão representem mais do que uma simples narrativa histórica. Vamos explorar juntos se essa descrição é um fato histórico ou se trata de um mito literário, concebido para transmitir lições sobre poder, idolatria e os perigos de se afastar de princípios espirituais. O contexto histórico e cultural. Quando começo a investigar o contexto histórico e cultural em torno da poligamia nos tempos de Salomão, percebo que não posso ignorar a forma como essa prática era vista e praticada em diversas sociedades antigas. Salomão viveu por volta do século X a.C., um período em que alianças políticas frequentemente se manifestavam através de casamentos estratégicos. A história nos mostra que casar-se com princesas estrangeiras era uma forma eficaz de selar tratados de paz e fortalecer a posição de um reino. E, no caso de Israel, essa prática não foi exceção. Estudar a vida de Salomão me faz refletir sobre como o poder se manifestava nas sociedades daquela época. Ele herdou um reino unificado, com Jerusalém como seu centro político e religioso. Mas o que significava ter 700 esposas e 300 concubinas? Será que era realmente uma demonstração de poder e prestígio, ou um exagero literário para ilustrar sua queda espiritual? De acordo com o pensamento do historiador ateu Yuval Noah Harari, em Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, a sociedade humana é moldada por mitos compartilhados. Essa perspectiva me faz questionar se as cifras sobre Salomão não serviriam como um exemplo desse tipo de mito, um relato projetado para transmitir uma mensagem maior do que os fatos em si. Além disso, é crucial lembrar que a poligamia, embora comum em muitas culturas antigas, carregava diferentes significados e implicações. Nos impérios da Mesopotâmia e do Egito, por exemplo, ter múltiplas esposas era um símbolo de poder e riqueza, algo que aumentava o prestígio de um rei perante outros líderes. Esse paralelo é interessante porque nos faz questionar se o autor bíblico de Reis, ao descrever Salomão com tal número de esposas, queria enfatizar mais do que apenas um fato histórico. Ele poderia estar destacando a grandeza e o excessivo acúmulo de alianças políticas, mas também tecendo uma crítica à idolatria e ao afastamento do rei em relação a Deus. Ao considerar isso, lembro-me das palavras de Christopher Hitchens em Deus Não É Grande. A religião é, em última análise, um reflexo da própria humanidade, suas virtudes e, com mais frequência, seus vícios. Essa frase me faz refletir sobre como o relato das 700 mulheres e 300 concubinas pode ter sido usado para ilustrar tanto a glória quanto a decadência moral de Salomão, mostrando como um homem que, embora abençoado com sabedoria e riquezas, acabou sucumbindo às armadilhas do excesso. Portanto, o contexto histórico e cultural em que Salomão viveu fornece pistas importantes. Ele era um rei no mundo onde a poligamia era uma demonstração de poder e onde alianças políticas se selavam com casamentos.
No entanto, o texto bíblico parece fazer mais do que apenas relatar fatos. Ele narra uma lição sobre a vulnerabilidade humana frente ao poder e ao desejo, abrindo espaço para refletirmos se os números mencionados não são também uma forma de hipérbole destinada a enfatizar essa lição moral. Análise literária do texto bíblico. Quando me deparo com a passagem de 1 Reis 11:03, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, não posso deixar de me perguntar sobre a intenção e a natureza do texto. O livro de 1 Reis, assim como outros textos históricos do Antigo Testamento, está repleto de simbolismos e de uma linguagem que muitas vezes visa transmitir uma lição moral ou teológica. Interpretar essa passagem apenas de forma literal pode nos levar a perder nuances importantes. Ao estudar o versículo, noto que a Bíblia não é apenas um relato factual, mas também um documento literário cheio de metáforas, hipérboles e simbolismos. Na época em que 1 Reis foi escrito, era comum que textos históricos exagerassem números para ressaltar poder, grandeza ou decadência. Nesse contexto, a menção de 700 esposas e 300 concubinas poderia ser uma hipérbole destinada a enfatizar a magnitude das alianças políticas e a profunda corrupção espiritual de Salomão. Isso me faz refletir sobre as palavras de Richard Dawkins em O Relojoeiro Cego, onde ele afirma que nossos cérebros são preparados para perceber padrões, mesmo quando eles não existem. Essa percepção me incentiva a analisar se a repetição e a ampliação numérica são um padrão literário usado para transmitir uma verdade mais profunda do que a contada pelo número em si. A análise literária também me leva a considerar o simbolismo dos números. Na cultura hebraica, os números frequentemente carregam significados além do literal. O número 7, por exemplo, é associado à perfeição ou totalidade, e 10 à completude. Quando penso na cifra de 700 esposas e 300 concubinas, me pergunto se o autor não estaria sugerindo que Salomão atingiu o auge de sua riqueza e poder, mas também o ápice de sua degradação moral. E por que exatamente o autor de 1 Reis incluiria essa descrição sobre Salomão? Uma possibilidade é que ele quisesse sublinhar a ideia de que, apesar de toda a sua sabedoria, Salomão sucumbiu aos mesmos desejos e fraquezas que qualquer outro homem. George Orwell, um crítico do poder e de suas armadilhas, uma vez disse: "Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros." Essa frase me vem à mente porque ilustra como a figura de Salomão, apesar de sua sabedoria divina, não estava imune às tentações que o afastaram do caminho espiritual correto. Outro ponto relevante é que o versículo de 1 Reis 11:03 não parece ter sido incluído apenas para contar uma história. Ele serve como um comentário sobre as consequências da infidelidade a Deus e da busca por poder desenfreada. O acúmulo de esposas estrangeiras foi, segundo a narrativa, a causa da queda espiritual de Salomão, levando-o à idolatria e ao enfraquecimento de seu reino. Aqui, lembro-me de um pensamento de Sam Harris, quem A Morte da Fé escreve: "As crenças religiosas têm o poder de justificar as ações mais irracionais." Essa reflexão lança luz sobre como Salomão, um homem dotado de sabedoria divina, pode ter permitido que suas alianças políticas e desejos o afastassem da fé verdadeira e da lealdade a Deus. Portanto, ao analisar o texto bíblico de forma literária, vejo que a descrição das 700 mulheres e 300 concubinas pode ser tanto um relato histórico quanto um recurso literário. Essa combinação de números simbólicos e narrativas morais reforça a ideia de que o propósito do autor era destacar a ascensão e a queda de um rei que, mesmo sendo mais sábio, não estava acima das falhas humanas. Verdade histórica ou mito? Ao aprofundar a análise sobre a história de Salomão e suas centenas de esposas e concubinas, a pergunta inevitável que me faço é: até que ponto esse relato é historicamente preciso? A Bíblia é uma mistura de narrativa histórica, poética e teológica, o que muitas vezes torna difícil discernir entre o que é literal e o que é simbólico. Essa complexidade me leva a ponderar se as cifras exorbitantes atribuídas a Salomão servem como um reflexo fiel da realidade ou como um mito com propósitos específicos. O relato de 1 Reis 11:03 pode ter sido escrito com a intenção de transmitir uma lição espiritual, alertando sobre os perigos da idolatria e do abandono dos preceitos divinos. Na tradição judaica, a hipérbole e o uso de números significativos são comuns. No entanto, a ausência de evidências arqueológicas que sustentem a existência dessas 1000 mulheres me faz considerar que a narrativa poderia ser uma construção literária.
Penso nas palavras de Carl Sagan, que em um mundo assombrado pelos demônios diz: a ausência de evidência não é evidência de ausência. Ainda assim, o fato de não haver registros concretos levanta dúvida. Seria esse relato uma metáfora que exemplifica o declínio espiritual de Salomão mais do que um fato? As escrituras antigas frequentemente combinam elementos históricos com simbolismo para transmitir mensagens morais e espirituais. Ao refletir sobre isso, me pergunto se o objetivo do autor bíblico era retratar um rei que, apesar de ser abençoado com sabedoria e poder sem igual, caiu em desgraça devido ao seu próprio excesso. Essa ideia se encaixa na narrativa maior da Bíblia, onde a glória e a decadência de líderes servem como lições para o povo de Israel. Na tentativa de separar fato de mito, também considero a perspectiva crítica de autores ateus. Michel Onfray, em Tratado de Ateologia, sugere que os textos religiosos muitas vezes refletem as aspirações e os medos das sociedades que os criaram. Essa reflexão me leva a ponderar se o relato das 700 esposas e 300 concubinas não foi uma maneira de alertar a sociedade da época sobre os perigos do poder desmedido e da influência de culturas estrangeiras. O autor bíblico poderia estar usando Salomão como um exemplo máximo das consequências da infidelidade a Deus e do envolvimento excessivo com práticas pagãs. A narrativa de Salomão pode ter sido também uma crítica indireta aos líderes da época em que os textos foram compilados. Os escribas que relataram essas histórias poderiam estar refletindo, em suas palavras, uma advertência aos reis futuros. Mesmo o mais sábio dos homens pode ser desviado pelo desejo, pelo poder e pela idolatria. O que mais me intriga é como o relato se tornou um símbolo poderoso, transcendente à sua veracidade histórica. Mesmo que o número de esposas e concubinas seja uma hipérbole, a história de Salomão ressoa como um aviso atemporal sobre a fragilidade da moral humana quando confrontada com a tentação. Richard Dawkins, em Deus, um delírio, afirma: mitos têm poder, mas não porque são verdadeiros, e sim porque refletem uma verdade sobre a condição humana. Nesse caso, a narrativa de Salomão nos ensina que o poder e a sabedoria não são suficientes para proteger alguém da queda quando os princípios espirituais são ignorados. Portanto, ao explorar se a história das 700 esposas e 300 concubinas de Salomão é verdade ou mito, concluo que ela provavelmente contém elementos de ambos. A essência da narrativa vai além da factualidade, servindo como uma poderosa ilustração das complexidades do caráter humano, das tentações do poder e das consequências de se afastar da fidelidade espiritual. A mensagem espiritual por trás da narrativa. Ao explorar as camadas da narrativa sobre Salomão, as 700 esposas e 300 concubinas, não posso deixar de considerar a mensagem espiritual implícita. Quando penso nessa história, me pergunto: qual era o propósito maior do autor bíblico ao descrever Salomão com uma quantidade tão impressionante de mulheres? É aqui que a análise transcende a busca pela veracidade histórica e entra no campo das lições morais e teológicas que a história busca ensinar. O relato de Salomão, mesmo que seja em parte mito ou exagero, carrega consigo um alerta poderoso sobre o perigo da corrupção espiritual. O rei que começou seu reinado com uma devoção sincera a Deus, buscando sabedoria para governar seu povo, terminou sucumbindo às influências externas que minaram sua lealdade. Essa lição ecoa a ideia de que nenhum homem, por mais sábio ou poderoso que seja, está imune à queda quando se afasta de seus princípios. Essa reflexão me lembra das palavras de Friedrich Nietzsche em Além do Bem e do Mal: aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar um monstro. E se você olhar por muito tempo para um abismo, o abismo olhará de volta para você. Isso reforça a ideia de que, ao buscar alianças e prestígio, Salomão pode ter perdido de vista a essência de sua fé. O que me chama a atenção é que, na narrativa bíblica, as mulheres de Salomão não são descritas apenas como esposas, mas como uma fonte de influência que o leva a adorar deuses estrangeiros e a afastar-se de seu compromisso com Yahvé. Essa imagem simboliza a sedução do poder e como ela pode corroer a integridade espiritual de um líder. É como se o texto estivesse nos dizendo que o verdadeiro inimigo não era externo, mas interno, uma batalha entre os desejos pessoais e a fidelidade a Deus. Ao refletir sobre isso, também me recordo de um pensamento de Bertrand Russell em Por que Não Sou Cristão. Muitas pessoas preferem morrer a pensar. Na verdade, é isso que fazem. A frase ressoa com a ideia de que Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio, pode ter deixado de refletir sobre as implicações de suas escolhas, sucumbindo ao conforto e ao desejo.
Essa falta de introspecção o levou a um caminho que comprometia sua sabedoria e seu reinado. Essa mensagem é relevante não apenas para líderes de outrora, mas para todos nós. A busca por sucesso, poder e validação pode desviar-nos de nossos valores fundamentais. O exemplo de Salomão mostra que sabedoria sem disciplina e integridade pode se tornar inútil. A história é um lembrete de que a verdadeira sabedoria não está apenas na quantidade de conhecimento que possuímos, mas na capacidade de manter nossos princípios frente às tentações e desafios. Em suma, vejo que a narrativa sobre as 700 esposas e 300 concubinas de Salomão serve como um conto de advertência. Ela ilustra como a sedução do poder, a busca por status e as influências externas podem desviar até mesmo os mais sábios do caminho que um dia escolheram seguir. Como bem apontou Richard Dawkins em Deus, um delírio, as pessoas podem acreditar em coisas extraordinárias e agir de maneiras extraordinárias por causa delas. Salomão acreditou que podia manter sua lealdade a Deus enquanto buscava poder e alianças por outros meios, mas essa crença provou ser sua ruína. Dessa forma, a história de Salomão é uma reflexão sobre as escolhas que fazemos e as influências que permitimos em nossas vidas. Ela nos lembra que, em última análise, a verdadeira sabedoria está em manter nosso foco no que é inegociável, nossos princípios e nossa fé. Reflexões finais e a relevância atual da história de Salomão. Depois de analisar a história de Salomão com suas 700 esposas e 300 concubinas sob diferentes ângulos, seja ela um relato literal, um mito ou uma narrativa com forte simbolismo, concluo que a relevância dessa passagem vai além da questão factual. O impacto dessa história está em como ela reflete sobre os perigos do poder e da complacência espiritual, lições que permanecem pertinentes até hoje. Refletir sobre Salomão é, para mim, refletir sobre os dilemas da condição humana. Como a sabedoria e o poder, quando mal utilizados, podem se transformar em armadilhas que afastam a pessoa de seus ideais e valores. Salomão, que começou seu reinado com um pedido de sabedoria e uma profunda devoção, terminou envolto em um ciclo de excessos que o levou a uma decadência espiritual. A história ressoa com a advertência de George Orwell em 1984. O poder não é um meio, é um fim. Salomão talvez tenha começado buscando alianças políticas por meio de casamentos, mas no processo, o poder se tornou um fim em si mesmo, e a devoção ao divino se perdeu. Ao considerar essa passagem, percebo que as alianças políticas e o acúmulo de riqueza e influência podem ser vistos como metáforas dos desafios contemporâneos. Na era atual, as tentações são diferentes, mas a essência é a mesma. A busca incessante por sucesso, validação e influência que muitas vezes nos leva a sacrificar nossos valores fundamentais. É impossível não pensar em como líderes de hoje, e mesmo nós, em menor escala, enfrentamos as mesmas seduções que desviaram Salomão de seu caminho. Essa é uma reflexão sobre o perigo de ignorar os limites éticos em nome da ambição. Também vejo um eco do pensamento de Christopher Hitchens em Deus não é grande. A religião é capaz de fazer com que pessoas boas façam coisas ruins acreditando que estão agindo corretamente. No caso de Salomão, a crença de que suas ações eram justificáveis pela necessidade política pode ter alimentado seu afastamento da fé. Ele acreditava que poderia conciliar a adoração a Yahvé com a inclusão de práticas estrangeiras. Uma tentativa de misturar água e óleo. A lição que retiro dessa história é que a busca por poder, prestígio e prazer sem controle pode corroer até mesmo os pilares mais sólidos de caráter e sabedoria. Salomão foi um exemplo extremo, mas que ilustra uma verdade aplicável a qualquer pessoa. Mesmo os mais sábios não estão acima da tentação. A história nos lembra que é fácil se perder quando as prioridades se desviam para os desejos momentâneos, em vez de se manterem centradas no que é realmente importante. Portanto, ao revisitar o relato de Salomão, entendo que ele é um espelho da humanidade, com todas as suas glórias e falhas. É uma história que nos desafia a olhar para dentro e avaliar em que medida permitimos que nossas ambições e influências externas moldem nossas decisões. Como bem disse Nietzsche, a verdadeira prova do homem não está naquilo que ele suporta, mas no que ele é capaz de suportar sem perder a essência de si mesmo. Salomão, no fim, perdeu essa essência, mas sua história nos serve como um lembrete constante do que devemos preservar. Nossos valores, nossa integridade e nossa capacidade de resistir às tentações que ameaçam nos desviar do caminho certo. Conclusão.
Ao concluir minha jornada por essa análise das 700 esposas e 300 concubinas de Salomão, chego à compreensão de que a narrativa é muito mais do que uma questão de fato ou ficção. O relato, seja ele uma descrição histórica precisa ou uma hipérbole simbólica, oferece lições profundas sobre a natureza humana, o poder e a espiritualidade. O que mais me impressiona é como essa história milenar ainda dialoga com nossos dilemas contemporâneos, desafiando-nos a refletir sobre a importância de manter nossos princípios inabaláveis frente às seduções e pressões externas. Salomão, o rei dotado de uma sabedoria divina, serve como um exemplo claro de que ninguém está acima das tentações e desafios da vida. Sua história ressalta que sabedoria sem autodisciplina e um compromisso firme com a integridade é uma fundação instável. Percebo que, em cada um de nós, há um potencial para cair em armadilhas semelhantes, seja por excesso de confiança, seja pela busca insaciável por poder e prazer. A análise das influências externas que desviaram Salomão de seu caminho também me faz refletir sobre nossas próprias escolhas e sobre como as circunstâncias e os desejos podem nos moldar. Penso em como escritores como Nietzsche, Orwell, Hitchens e outros questionam o poder, a moralidade e a fé, ressaltando que a verdadeira força reside em resistir às forças que nos afastam do que é essencial. Como Salomão, somos confrontados com escolhas que podem definir nossos destinos, e cabe a nós decidir se manteremos nossa essência ou nos perderemos na busca pelo transitório. Finalizo, então, com a lição central que levo deste estudo: a importância de estar vigilante em relação às nossas próprias fraquezas e às influências que nos cercam. A verdadeira sabedoria não é apenas conhecer a verdade, mas vivê-la de forma íntegra e consciente, mesmo quando a tentação e o poder ameaçam nos seduzir. Convido a todos para o site religiosidadeneutra.com.br. O Laguinho disponibiliza artigos e e-books onde irão fazer você crescer no conhecimento teológico. Dê uma passadinha por lá. Obrigada!